Oiê, como que tá? Então, hoje eu tô aqui, a proposta de hoje é um bolo de cenoura recheado com brigadeiro e com cobertura de brigadeiro, mas essas etapas são opcionais, você pode só deixar o bolo de cenoura mesmo, tá? E eu vou compartilhar com vocês todas as minhas diquinhas no blog, terá dicas adicionais, passem lá no blog, para que o bolo não tenha erro, fique perfeitinho. Eu vou começar pelos ingredientes e vamos lá comigo? Vamos lá! O ingrediente principal, claro, 4 cenouras cruas, lavadas, descascadas e picadas. Interessante você utilizar esse facão para picar, porque não vai cansar a mão. No começo sai tudo bonitinho, depois sai tudo relaxado, vai render mais ou menos isso. E elas precisam estar picadas, vocês já vão entender por que também. Vou utilizar 3 xícaras de chá de farinha de trigo, mas eu estou utilizando metade da porção em farinha de trigo integral. Vou utilizar 2 xícaras de chá de açúcar. Vou utilizar 4 ovos. Para essa receita são 3, mas eu vou separar 4 porque se um tiver estragado, né? Vou utilizar 1 xícara de chá de óleo, 1 colher de sopa de fermento em pó biológico. E nós vamos começar pelo recheio, que é opcional, tá? Vou utilizar 1 lata de leite condensado. Vou utilizar 4 colheres de sopa de chocolate peneirados, 1 colher de margarina. E vou já misturar para deixar lisinho assim. Gente, todos os ingredientes precisam ser de boa qualidade, que vocês já conhecem, e precisam estar peneirados, inclusive os ovos, tá? Então, ele precisa estar nessa consistência. Eu deixei em fogo médio por mais ou menos 8 minutinhos, tá? Então, ele adquiriu essa consistência assim, ó, mais durinho. Vocês podem ver que ele é mais durinho e é pra ficar assim mesmo também, vocês já vão entender por quê. Então, ele vai ficar assim, ó. Vejam que o prato está untado com um pouquinho de margarina só, tá? E ele não escorre. Então, eu vou deixar na geladeira. Enquanto isso, eu vou preparando a massa. Vou deixar aí 4 as cenouras no liquidificador e o óleo, né? A porção de óleo. Eu vou dar uma misturadinha e vou deixar incorporando aí. Enquanto eles vão incorporando, eu vou pegar os 3 ovos, vou verificar se todos estão ok. Vou passar todos pro liquidificador, ó. O terceiro ovo, então o outro ovinho ficou lá porque ele não foi necessário, porque todos estavam ok. Coloquei ali os 3 ovos e vou dar uma misturadinha. Então, ele vai ficar nessa consistência, a massa vai ficar numa consistência, dá pra ver que tá um pouquinho assim, como se fosse arenosa, sabe? Ó, tá vendo? E aí, nesse momento, eu vou com o açúcar, com as 2 xícaras de chá de açúcar. O açúcar não pode ser mascavo, tá? De preferência o de confeiteiro, porque ele é mais lisinho. E vou deixar aí também incorporando uns 5 minutinhos. Enquanto isso, a gente vai untar a forma. É importante utilizar uma forma alta, de furo no meio, tá? Porque ele vai assar mais rápido. Se você não tiver essa forma, utilize uma forma mais comprida, mais reta, para ele assar melhor, tá? Eu vou untar com um pouco de margarina. Eu vou ensinar pra vocês como faz pra untar. A gente passa a margarina sem sal em todos os cantinhos, ó. E vai utilizar o trigo peneirado também. E não vai deixar o trigo lá muito tempo, senão ele vai acumular num canto só e vai queimar. Então, eu vou batendo para ele pegar em todos os lugares. E depois eu vou tirar o excesso, justamente para ele não queimar. E olha só o excesso. Podia ter queimado isso no seu bolo, tá vendo? Então, depois que a massa já estiver lisinha, assim, ó. A gente vai bater mais um pouquinho nela, vai ficar lisinha. E vou colocar nos ingredientes. Vou jogar no trigo e vou misturar. Vocês viram que como a gente deixou incorporando no óleo, nos ovos e depois no açúcar, ela ficou assim bem lisinha, né? Vou utilizar um fouet depois, porque o fouet vai ajudar ainda a misturar melhor ainda essa massa, tá? E eu vou reservar essa massa. Agora vocês lembram do brigadeiro que a gente deixou na brigadeira, na geladeira para adquirir uma consistência? Então, a gente vai tirar ele e vai untar as mãozinhas, ó, com um pouquinho de margarina. E olhem só como ele é durinho, mas é assim mesmo, ficou bem durinho, é pra ficar assim mesmo, tá? Uma consistência de bala. E aí a gente vai enrolar os brigadeiros, não vou apertar, porque senão vai começar a grudar a minha mão. E vou fazer quantos bastam, quantos eu achar necessário aí. Posso utilizar toda a receita ou não, vai depender do seu gosto. Pode fazer as bolinhas maiores, menores, médias, também é do gosto pessoal, tá? Eu utilizei quase a receita toda, porque o pessoal comeu uns 15%, roubaram minhas bolinhas. E aí eu vou voltar pra massa.
Gente, lembrando que eu utilizei 1,5 xícara de trigo integral, mas não utilize todo de trigo integral, porque você pode não gostar, vai ficar muito pesado, porque o trigo integral, ele dá uma pesadinha a mais na massa, tá? Então, utilize, se você gostar um pouquinho, utilize 1 xícara de farinha de trigo integral e as 2 outras de farinha de trigo normal, mas você pode utilizar todas as xícaras de farinha de trigo normal, tá? E aí, ó, eu coloquei uma camadinha da massa e vou colocando as bolinhas. Vou colocando aí do meu jeito. Vou fazer mais uma segunda camada da massa. Ó, veja se vocês não fazem essa melequinha que eu fiz aí procurem não fazer isso, porque também depois pode queimar e é o que vai dar aquele cheiro que a pessoa faz assim, ih, não tá dando certo, porque vai queimar. E aí eu vou colocar mais umas bolinhas e vou voltar com a massa, vou colocar por cima a massa, pra ele ficar tudo fechadinho. E nesse momento meu bolo já estaria pronto para ir pro forno, né? Só que não, porque eu esqueci de colocar o fermento. Então tirei todo da forma, tive que lavar a forma, untar a forma com margarina, passar o trigo de novo peneirado. Todos os ingredientes precisam estar peneirados, tá? E de boa qualidade, tá? Porque senão pode prejudicar aí o resultado final. E olha como a consistência das bolinhas ficaram tão durinhas que elas não se desfizeram na massa, tá? E aí eu coloquei o fermento. Vai rodando isso aqui? Vai rodando. Sim? Devagarzinho. Aí eu pedi uma ajuda, né? Porque eu já tinha feito uma pequena burrice. Mas acontece, gente. Não se estressa que você consegue fazer dar certo. Pra vocês verem que vocês podem colocar as bolinhas junto na massa que não tem problema. E aí sim já tá pronto pra ir no forno pré-aquecido por 200 graus. Ó, eu tô limpando aí com um paninho úmido toda a sujeirinha que ficou. E também vou passar com o dedo, ó, esses restinhos. Gente, mão de cozinheiro tem que estar limpa, né? Lógico. E depois de ficar 1h15 a 200 graus no forno, a faca tem que sair assim limpa, ó. Você tem que verificar, porque o meu forno é lá muito maravilhoso, mas se eu deixasse por mais uma temperatura muito alta, ia queimar em cima e ia ficar cru por dentro. E aí lá vem minha mãe com um pano úmido, ela passou em cima do bolo, olha que ele coube direitinho num prato, e ele saiu, ó. Ficou aquele furinho ali, eu peguei o que ficou na massa e coloquei ali em cima do bolo. Olha como o bolo ficou bonito, tá vendo? E agora a gente vai para a segunda etapa, que é a cobertura do bolo. E também é opcional. Então, uma lata de leite condensado, 4 colheres de sopa de chocolate em pó peneirados, 1 colher de margarina, 1 colher de sopa. Então, eu vou deixar ele por 5 minutinhos a fogo médio e ele tem que ficar nessa consistência mais lisinha, assim, ó. Eu vou passar no bolo, mas não vou colocar toda a cobertura no bolo, porque é gosto pessoal, você pode colocar, tá? Como eu usei também trigo integral, ele dá uma quebrada no doce, tá? Não utilize só trigo integral, porque vai ficar muito pesada a massa, tá? No máximo a metade da receita, mas você pode utilizar o trigo normal. E aí eu vou deslizando assim, ó. Olha como o bolo ficou uma delícia, tá vendo? Só não ficou com aquelas bolinhas certinhas ali, por causa... Minha irmã não sabe cortar bolo. Por causa daquele problema da massa, mas você pode colocar tanto no bolo... 10-0 pro bolo. Graças. Porque ele tá macio. Você pode colocar tanto no bolo, na massa, ou fazer separadinho, que dá certo. Vocês viram, né? Por causa da consistência das bolinhas. Bem nada. Eu vou colocar dentro pra você trocar. Ah, que legal. Gente, eu tô deixando aqui embaixo uma receita de petit gâteau com 4 ingredientes, uma receita também de bolinho fit. Assistam que tá bem legal, bem curtinho o vídeo, tá? Tá bem explicadinho. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. No blog tem uma receita, tem dicas adicionais. Dê um like pra me ajudar e até amanhã no nosso próximo encontro. Um beijão, tchau, tchau!